Alô, bom dia. Bom dia, Tudo bom, João? tudo bom, Rafael? É, é assim que fala mesmo seu nome, João? Jun? João, beleza. Isso. Cara, muito prazer. Eu tava vendo aqui os dados do lançamento antes de você entrar. Aí eu queria te perguntar uma coisa para a gente começar. É, Você tá na faixa verde segundo grau, então, é, e eu tava vendo os resultados desse projeto aqui. Você chegou na faixa verde de segundo grau, então, com outro projeto? Foi com outro. Foi com o projeto de quê? Quer dizer que é um projeto que eu ainda estou, mas quando eu entrei no Insider, esse projeto estava um pouco adormecido. É um projeto de gestão de laboratórios de prótese dentária. Uhum. E aí eu retomei, né? Fiz um lançamento semente há pouco tempo desse outro projeto. Mas desde que eu entrei no Insider, eu renovei agora, né? Fez um ano. Mas eu comecei esse novo projeto aí e o outro estava meio adormecido, né? Então eu toda a Estava traje... adormecido por quê? Porque a minha especialista acabou indo para os Estados Unidos, teve uma proposta lá do marido dela de trabalho lá e ela acabou indo para lá e aí ela nunca foi muito atuante, né? Era assim uma coisa meio nas horas vagas, ela tinha muitas outras atividades. E aí, quando foi para lá, ela teve um tempo grande de adaptação para estudar inglês, que ela não falava nada. E aí, ela meio que não conseguiu dar conta, né? E aí foi por isso que você procurou outro projeto. Foi. E aí, E eu aí, encontrei esse meu atual dentro do Fórmula, aham, na comunidade, mas antes de entrar no Insider, né? entendi. E aí você começou a lançar com ele e ela voltou para o Brasil ou ela voltou a... Não, ela continua lá. Mas aí ela liberou energia para conseguir voltar a lançar. É, ainda está. A gente ainda está trabalhando, né? Uma rotina dela de gerar conteúdo, tá? A gente conseguiu fazer um semente, foi em novembro, e até que foi razoável, né? Depois de um ano e meio sem lançar. Mas o caso dela é um produto que é bom, ele vende, apesar de ser um nicho bem restrito, né? Ele vende, e mesmo a gente não fazendo o que deveria fazer, né? Isso eu tenho consciência, que desde que a gente começou o projeto, a produção de conteúdo é bem instável, né? Mas a conversão é boa. Só que eu tenho essas questões, né? Com ela, assim, de sempre ver um potencial, querer crescer e barrar nessa coisa um pouco da entrega dela, né? E aí, com outro especialista, é o contrário, né? Ele é super envolvido, ele tem uma produtora de vídeo, tá? Então, os vídeos dele são muito bons, ele sabe produzir, mas o nicho é um pouco mais difícil, né? Porque aí é um nicho mais voltado para hobby, um pouco estilo de vida, o ticket é mais baixo, mas é uma pessoa que eu sinto que quando o negócio engrenar, a gente consegue ir mais longe pelo envolvimento, pela necessidade que ele tem de fazer Sem publicação. dúvida, é melhor ter uma pessoa assim, mais comprometida, né? É melhor estar num projeto assim. E quando você encontra um projeto que tem potencial e a pessoa está mais comprometida, isso aí é o melhor dos mundos, né? Porque é mais fácil de trabalhar, né? No outro, eu ficava muito, ainda fico, quando eu preciso fazer as coisas para ela, eu fico muito sobrecarregado, né? Que eu tenho que fazer quase tudo, né? Então, eu faço ainda porque eu não quero jogar fora todo o tempo que eu investi nesse projeto, aí já tem.
4 anos, né? Então, mas João, eu queria que você pensasse nisso aí com carinho, cara. Porque é muito fácil a gente ficar preso numa coisa porque botou energia no passado, m- É, mais do que porque a gente vê futuro. com certeza. Então, avalia isso, porque, cara, quando você tá com uma pessoa que não faz a sua parte, o mais potencial que ela tenha, você vai cansar uma hora. Então, ou você descobre formas dela começar a se dedicar mais, ou você concentra energia em um ou um outro projeto, porque é muito cansativo. É, eu sei bem. Eu estou tentando, né? Uma nova fase agora. Ela está mais disposta. Vamos ver. Eu estou investindo bastante em criar rotinas aí para ela se envolver, para ela conseguir produzir o conteúdo, colocando aí a inteligência artificial para ajudar, né? Então, vamos ver, mas eu tenho essa consciência também de que, Bota um prazo aí para isso se resolver na sua vida. é, E aí, quando chegar no prazo, você fala, porra, não bateu, não, não mudou nada, tá tudo igual. Ou é, então, pô, mudou e agora tá mais leve até, tá bom. Bota um prazo aí, porque, tipo assim, eu te recomendo fazer isso. Porque é muito fácil você ficar botando a sua energia sem ter uma contrapartida. é, você tem razão. Eu É, já, na verdade, a gente já terminou a parceria, né? Aí eu acabei voltando. Não sei se eu fiz a coisa certa. Agora eu estou tentando, né? Mas realmente eu preciso avaliar isso, porque 2 projetos é meio puxado, né? E ainda tem eu não sou lançador em full time, não, ainda tenho um emprego, então trabalha com o quê? eu sou servidor público Aonde? no Ministério da Justiça. Tu mora em Brasília? Não, não, Ah, tá. moro no interior de São Paulo. Cara, eu acho que você precisa olhar para isso, porque é bom você concentrar energia. Agora, sobre outro aspecto aqui do projeto, eu estava vendo aqui a promessa que você tem, né? E qual que é o sentimento que eu fiquei, cara? Tava vendo aqui os conteúdos. Essa promessa parece, parece mais um tema de palestra, digamos assim. Tipo assim, eu não sinto que eu tô prometendo aqui para as pessoas com isso aqui algo que é bom demais para ser verdade. É, não Então, o sei. sentimento é: te ensina a cultivar seu alimento orgânico no quintal ou sítio, de forma simples com a horta agroflorestal. Pô, legal, vou aprender mais sobre isso aqui. E a pessoa começa a acompanhar e acompanha, começa a acompanhar e se cadastra no evento, porque quer saber mais sobre isso aqui. Mais do que porque você está prometendo algo bom demais para ser verdade. Uhum. A gente teve um bom período aí de tentativa de ter uma Roma um pouco mais incisiva aí, mas é uma coisa que a gente não conseguiu, de fato, né? Eu principalmente quebrei muito a cabeça nisso, porque
é aquela coisa, né? Uma coisa que eu não sei o que que eu consigo prometer a mais. Porque assim, as pessoas entram meio que para aprender a fazer uma horta, aprender um hobby, né? E assim, eu não sei o que mais seria tão atrativo que com a horta a gente consegue prometer. Eu vi outros, né, outras pessoas que lançam nessa área. A gente, na verdade, começou a lançar mais na área de agrofloresta, né? Não sei se você conhece a agrofloresta, Uhum. tem outras pessoas que trabalham nessa área, tem o Lucas Machado, né, que ele é do Insider, agora acho que foi para o Plat 6 em 7. A gente começou nisso, mas o Márcio, ele é mais focado em agricultura urbana. Ele fez cursos, tal, de agrofloresta, ele aplica isso nas hortas, né? Ele não é aquele cara que vive no sítio, que nem as pessoas que ensinam agrofloresta, mas a agrofloresta é uma coisa que é um diferencial e é um atrativo. E eu vejo que, assim, as pessoas acabam muito procurando agrofloresta porque conhecem agrofloresta ou porque gostam do tema, E né? elas querem montar uma agrofloresta para quê? Então, no caso de quem quer aprender agrofloresta em si, por exemplo, a pessoa tem um sítio e ela quer ter uma produção de alimentos associada a uma técnica que é natural, não faz mal ao meio ambiente, né? Ela ajuda a preservar, ajuda a recuperar o meio ambiente e não usa agrotóxicos, não usa fertilizante Ó, por químico. exemplo, eu vi uma vez e era um produto nos Estados Unidos. Só que a promessa era, era produzir não sei quanto de peso de alimento com agrofloresta em tanto de espaço por mês. Percebe que isso tem a cara de promessa? Uhum. Eu estou conversando com quem tem interesse em agrofloresta e estou dizendo que o que eu ensino faz você produzir mais em menos espaço. A gente ensina isso no curso e no CPL, né? É uma das Então, promessas então, dele. e eu fico me perguntando, será que eu não tenho que mudar essa promessa? É, Porque essa promessa aqui é temazinha de palestra. Pô, vou acompanhar aqui esse cara. é. E aí, cara, é muito fácil acontecer isso. Eu ter 5.000 inscritos e, cara, 1.300 vem para aula um. Por quê? Porque a pessoa, quando se inscreve, ela tá ali só. Parece que eu vou me cadastrar na newsletter, sacou? Para receber mais informação aí diária. Não, eu entendo bem o que você está falando, inclusive, porque a gente tem dificuldade até de mostrar que a pessoa chegou a Roma, né? Porque ela fazendo uma É, horta florestal parece que ela chegou a Roma. pois é. Então é uma coisa Ó, que fica é, genuína. eu vou entrar aqui para aprender, pegar umas dicas. É. Nesse último lançamento, a conversão realmente foi baixa e É, muita gente assim, obrigado, vou tentar aplicar lá já. é. Sobre a página, uma coisa prática que eu posso te dizer é que isso aqui eu botaria lá no rodapé, cara. E esse chequezinho aqui a gente não tá nem mais usando. A gente mesmo, aqui, eu tô te falando, eu no meu negócio a gente não tá usando mais, não. Não, tá, dá para tirar, então. Ó, tá aqui, política de privacidade, não precisa estar aqui.
É uma distração isso aqui. Mas Uhum. isso aqui eu imagino que não é problema para você, porque seu lead até, né? Eu não vi quanto é que estava nos anteriores, mas eu sei que é nessa linha aí. É, tava mais baixo. É, mas é nessa linha aí. Então, assim, eu acredito que a gente precisa encontrar e trabalhar uma nova promessa. Trabalhar com intensidade. Tipo, tudo que ele for publicar aqui ser sobre essa nova coisa. Se ele consegue ter uma promessa no que se refere à quantidade de alimento produzido em tanto de espaço, eu acho que a gente tinha que experimentar uma promessa nessa linha. É, no CPL ele fala em produzir 3 vezes mais no mesmo espaço. O Então, que, isso o que vai dar? aí, isso aí é algo interessante, mas que se a gente conseguir deixar mais específico, talvez fique melhor. Como que se mede o espaço em agrofloresta? Em hectare? Não sei te dizer. É. E Porque se a for em gente, hectare, isso já está, tipo assim, essa medida já está na cabeça de quem tem agrofloresta, ou de quem vai ter. é. Então, só que uma coisa que a gente acabou indo para outro rumo, que a gente acabou indo para as pessoas que têm um espaço menor, né? Então, que, por exemplo, que a pessoa gosta da agrofloresta, mas ela não tem um espaço e às vezes não tem nem saúde para criar uma floresta num sítio, né? Então, nossa proposta é que ela comece a aplicar isso num espaço reduzido, que seria a horta. Porque a agrofloresta, ela começa com uma fase que é a inicial, né? Que são as hortaliças ali, depois ela evolui para uma fase que entram plantas maiores, aí chega numa árvore frutífera, até chegar numa árvore gigante e realmente tender para a floresta, né? Nossa proposta é utilizar essa metodologia, mas ficar na horta. Então, a gente acaba pegando as pessoas que gostam de horta e o diferencial é a agrofloresta, né? Mas o público em si, que a gente, o avatar, virou aquela pessoa mais, com mais idade, que bem aquele público de meio de artesanato, meio de horta, né? Que gosta de plantar. Então, a gente se diferenciou um pouco do pessoal que ensina a agrofloresta mesmo, porque a gente não vai ensinar a fazer uma floresta grande num sítio, né? Quer dizer, pode ser um Tá, sítio. mas você está falando de quanto de espaço? Então, o negócio dessa técnica é legal porque a pessoa pode plantar desde de vaso, né, usando a mesma técnica, desde um canteiro até um quintal, um sítio grande, Ah, mas que ele comece com espaços menores, né, para aprender a técnica e fazer hortas, né? A tá, ideia. mas olha só, você está me falando como a técnica funciona. Isso é ótimo de entender. Eu estou querendo descobrir o que que eu posso prometer que enche o olho da pessoa. Então, quando eu te pergunto isso e você me fala nossa proposta, eu fico meio que de mãos atadas, que eu fico sem entender o que que até onde dá para chegar. No que se refere à quantidade de alimento produzida num espaço, por menor que ele seja. Tá. O Como que que eu posso prometer algo que seja específico, que tenha quantidade? Tem alguma forma? Então, tem, na verdade, assim, o parâmetro para coisa, alguma coisa de horta, fala-se muito no que é possível produzir em 1 metro quadrado. Não quer dizer que a pessoa tenha vai ter só 1 metro quadrado, mas ela pode replicar esse 1 metro quadrado para várias, para uma área muito maior, né? Mas Uhum. é uma referência. E o que que ele Bom, faz? e quanto que se produz em 1 metro quadrado com o que ele ensina? Então, por exemplo, ele fala, ele dá um exemplo até no CPL2, de que num 1 metro quadrado ele conseguiria plantar
na agricultura convencional, 9 pés de alface. E aí, com a agrofloresta, ela usa uma técnica que você planta entre os espaçamentos da alface, por exemplo, porque a alface ela vai crescer, né? Então, ela vai tampar outras hortaliças se você Não, plantar num espaço eu, menor. eu sei como é isso. Na, na frente da minha casa tem um vizinho que fez isso aí. Ele, num espaço assim de 1 metro por 3, ele fez uma quantidade de planta ali que você não acredita. Quer dizer, você acredita, mas normalmente não se acredita, sacou? E eu entendo o que você está falando. Planta, né? Ele planta ordenada assim, de forma que a coisa se compõe. Agora, o quanto dá para produzir, eu não sei. Sim, ele consegue calcular. No CPL, ele coloca lá, Seja muito bem-vindo. tem um número agora eu não lembro de cabeça, de coisas que, em um lugar que ele plantaria, assim, 9 pés de alface, Recursos materiais. ele planta, sei lá, 3 vezes mais, umas 30 coisas, assim, sabe? Bota rabanete entre os Sim, espaços, aí faz várias, na outra linha ele coloca rúcula. Então ele mostra uma imagem de como era antes, né? E de como vai ficar depois da técnica. beleza. Ó, vamos avançar, mas com essa coisa na cabeça. Uhum, A gente precisa encontrar uma promessa que seja mais atrativa. uhum. E eu acredito que nessa linha, talvez a gente consiga chamar a atenção da pessoa para ela participar de fato, porque ela quer isso que eu falo. Mais do que ela quer aprender um pouco mais. É o Uhum. sentimento que fica quando eu vejo essa promessa aqui. É. Não, você tem razão. Eu também tenho um pouco desse sentimento. E, Mas só cara, isso, né, acertar a promessa, acertar ela e tá com toda a comunicação alinhada com ela, faz muita diferença no negócio. Faz o negócio dar uma atração que a gente não sentiu ainda. Só que para acertar, a gente tem que buscar entender isso. O que que eu vou prometer que vai fazer a pessoa se mexer? É produzir 3 vezes mais? Ou é, tipo assim, tem a pessoa que te acompanha já produz ou ainda não? as que seguem o perfil, sim, mas as que têm participado do evento e que se interessaram, não necessariamente. As pessoas, o avatar, né, as pessoas que compraram, tem gente bastante gente até que diz que não tem horta ainda que quer aprender a fazer. Tá bom, Então, mas beleza. a maioria já planta, já tem alguma coisinha em horta, tal. Vamos ver. Tá bom. Olha só que horta diferente. Em um canteiro pequeno de 1 metro quadrado tem alface, couve, beterraba, cebolinha, tomate e tudo junto. Será que dá certo isso? Dá sim. Nesse tipo de horta tudo é planejado para não dar problemas. As espécies de hortaliças, os espaçamentos, os ciclos de vida delas, a estratificação, entre outras coisas. Essa é uma horta agroflorestal, uma horta baseada nos princípios da agrofloresta. Se você quer conhecer esse tipo diferente de horta, eu tenho um convite para te fazer. Na data que está aparecendo aí na tela, vai acontecer o evento chamado Semana da Horta Agroflorestal. Ó, ele tá chamando as pessoas para a Semana da Horta Agroflorestal para conhecer mais sobre a agrofloresta. Se ele tivesse prometendo, por exemplo, cara, tá vendo esse tipo de horta aqui? É uma horta diferente. Você vê aqui essa planta, essa, e tudo misturado.
com o objetivo de produzir mais em menos espaço. Se você quer conseguir produzir 3 vezes mais por metro quadrado com a sua horta, eu tenho um convite para você. Eu te falei de 3 vezes mais aqui porque você falou que ele já traz essa informação. Se a gente não achar nada mais específico, será que não dá para seguir por aí? Eu Eu ajudo acho que qualquer pessoa a produzir 3 vezes mais por metro quadrado na sua horta agroflorestal. Opa, isso tem mais cara de promessa. é Se a verdade. gente conseguir ser mais específico do que isso, né? Eu ajudo qualquer pessoa a produzir tantos quilos por metro quadrado na sua horta agroflorestal. Se a pessoa já produz, ela tem uma base. O que que isso significa? Uhum. Ah, legal. A gente começou o projeto muito focado no negócio da agrofloresta, sabe? De querer ensinar a agrofloresta como um fim, né? Depois a gente foi vendo que não era esse o caminho, porque a gente acabava pegando muita gente, muito público frio que nem conhecia a agrofloresta. E como ele é mais focado em horta, ficou isso, uma coisa como fim, né? Plantar como um fim. Mas eu acho que o que você está falando realmente faz muito mais sentido de ter uma promessa mais atrativa mesmo, eu acho. Eu sinto desde o primeiro momento que eu peguei aqui para ver antes de você entrar mesmo na análise, eu sinto que falta algo para a pessoa se mover. Legal. E É uma coisa que a gente enquanto já fala, né? então, às vezes é só isso, é encontrar dentro do que você já ensina, o que que pode virar uma promessa. Porque Uhum. enquanto eu tiver um tema de palestra para conversar com as pessoas, cara, é muito fácil ela vir, voltar e vir e voltar e não se envolver. Verdade. É muito genérico, né? É. Beleza, vamos seguir então com isso em mente. A gente não sabe ainda o que, mas eu acho que até esse lance que eu falei de prometer 3 vezes mais já é um passo na direção do que eu acho que precisa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana da Horta Agroflorestal. Eu sou o Márcio Santos, especialista em hortas orgânicas e fundador do projeto Orgânico Simples. E hoje eu vou te mostrar como cultivar alimentos orgânicos no quintal ou sítio de uma forma simples, com uma horta agroflorestal, que é uma horta orgânica em que a gente usa os princípios da agrofloresta. E se você ainda não conhece a agrofloresta, é um sistema de plantio ancestral que mistura o cultivo de alimentos com a floresta e imita os processos da natureza para potencializar a produção de hortaliças, frutas, madeiras e ao mesmo tempo preservar e recuperar a natureza. Aguenta aí que eu vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouco. O que você precisa saber agora é que você pode sim ter uma horta agroflorestal no quintal da sua casa ou no seu sítio, em canteiros ou em vasos, não importa aí a sua idade e se você nunca plantou nada na vida. Eu sei que tudo isso parece bom demais para ser verdade. Conseguir colher seus próprios alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, sem adubos químicos, no quintal da tua casa ou no seu sítio, só aplicando os princípios da própria natureza. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar que é possível sim e você vai ver com seus próprios olhos os resultados que eu consegui na minha horta. Olha só o que eu colhi na horta que eu fiz na laje da minha casa, usando o método que eu desenvolvi a partir do sistema agroflorestal. Tinha tomate, alface, cebolinha, alecrim, manjericão, tudo isso na laje de casa. Isso foi quando eu comecei a plantar. Depois de uns anos eu consegui um terreno perto da minha casa e eu aumentei a minha horta. E ela é no meio de um bairro em São Paulo, não é na floresta não. E lá eu consegui recuperar o solo, né, que estava muito degradado. É um solo de aterro nesse espaço, né, que eu tô, e sem a ajuda dos agrotóxicos nem adubos químicos. Não utilizei nada e olha só o que eu consigo colher lá hoje. É um alimento saudável, sem química nenhuma e com muito sabor. E agora eu vou te mostrar os resultados que os meus alunos tiveram com a horta agroflorestal. Vamos começar aí com o Rodrigo, que mora em Santa Catarina e tinha interesse de montar uma horta porque no futuro ele pretende viver num sítio, ter ali o máximo de autossuficiência, alimento, água, energia solar. E o primeiro conhecimento que ele quis ter foi plantar parte do que ele consome. E olha só o que ele conseguiu. Já me interessava por plantar, por jardinagem, mas assim, de uma forma bem amadora mesmo, né? E muitas vezes não tinha um resultado satisfatório com isso, naturalmente. Com o conhecimento que eu adquiri no curso agora, isso potencializou e muito esse meu hobby. Hoje entendo sobre o ciclo das plantas, que cada planta tem seu extrato, que a biodiversidade ela é saudável pro sistema, e tudo isso aumenta o potencial das nossas plantações, né? Aprendi coisas extras, como construir um canteiro para fazer a horta, um sistema de captação de água de chuva, um mudário, né? Uma de minhoca, aprendi como fazer também, aprendi na minha horta, aprendi como fazer uma composteira, enfim, foram diversos conhecimentos agregados. Valeu, boas plantações. E agora vamos ver o Roberto, que é de Morungaba, interior de São Paulo, e mora em uma chácara. Ele já tinha uma pequena horta ali, mas ele queria ampliar o que ele plantava para consumo. E ele achava que não daria para plantar tudo junto em
no mesmo espaço. Mas ele apostou na horta agroflorestal e olha só o resultado. A princípio eu achei muito estranho você usar cobertura de solo, porque eu tinha um gramado e todo o resíduo da grama eu colocava pra fora, jogava fora. Através dos ensinamentos do Márcio, eu comecei a segurar esse resíduo para fazer cobertura de solo. E além do mais, comecei a pegar outros resíduos dos meus vizinhos e tal. Primeiro tirei toda a grama que eu tinha aqui, tinha muita grama aqui no quintal, e apliquei os métodos e o conceito, né, que ele nos ensina. Outro fato hiper importante que eu achei nesse princípio eu achei meio louco, né? Plantar vários cultivares ao mesmo tempo. Achei meio surreal, mas falei assim, pô, meu, se ele tá fazendo, se ele tá tendo resultado, eu também quero fazer, também quero ter resultado. A minha produção é para uso próprio, eu não tenho interesse comercial nisso. Mas arrisquei, fiz, olha, o resultado é fantástico. E logo na primeira colheita que eu vou fazer daqui uns 20 dias, vou ter um grande resultado. Mãos à terra. E vamos conhecer a história da Priscila, que mora em Tatuí, que é interior de São Paulo. Ela trabalhou com horta convencional durante um tempo. Não deu certo, ela acabou desistindo. E agora ela montou uma outra horta para ter, né, uma outra área e trabalhar com o filho para eles terem uma nova experiência. E dessa vez, com uma horta agroflorestal. E olha só o resultado dela. Eu comecei a minha transição de plantio há poucos meses para o método agrofloresta, porque eu vim conhecer ele somente agora. Então eu tinha por hábito de plantar no método convencional. E de início eu já pude obter alguns resultados, não poucos, mas muitos. Hoje eu planto não só para consumo, né? Eu também comercializo, né, as minhas verduras, as minhas hortaliças. E foi aí que eu fiquei bastante preocupada, porque aqui na nossa região a gente está enfrentando uma seca muito grande com racionamento de água. Eu confesso que eu cheguei a pensar que a minha horta não iria sobreviver, porque eu dependo da concessionária que fornece água pra gente, né? E aplicando os princípios da agrofloresta, eu fui obter uma economia significativa desse bem tão precioso. Além também de poder buscar alternativas, né, para a rega dos meus cultivares. Eu consegui aproveitar melhor o meu espaço, eu consegui também reduzir o tempo de trabalho, né, que eu tinha, e automaticamente também eu pude reduzir os custos dos meus produtos. E ainda melhorar a qualidade deles. Por que reduzir os custos, né? Porque diminuiu o consumo de adubos e outros insumos que eu gastaria numa horta convencional. Tem um provérbio que diz que os lábios que têm conhecimento são mais preciosos do que o ouro. E eu gosto muito desse provérbio, e é verdade. Por isso que eu sou muito grata de poder conhecer esse método. Obrigada. Eita, que maravilha, né? Você também quer conseguir colher seus alimentos orgânicos assim, no quintal da sua casa, no sítio, usando os princípios da própria natureza? Já vou te contar como eu faço, mas antes de começar o conteúdo da aula, pra você entender melhor, eu quero te contar um pouquinho como eu cheguei até a horta agroflorestal e como eu desenvolvi meu método partindo da horta na laje da minha casa e chegando no terreno que eu tenho hoje. Se você tá aqui, eu imagino que você gosta de alimentos orgânicos e quer conseguir cultivar os seus, né? Na sua casa, no seu sítio, nos canteiros, nos vasos. Eu também era exatamente assim. Eu sou de São Paulo, não sou agrônomo, minha formação é em design digital e eu trabalhei no mercado audiovisual com produção de vídeos por mais de 15 anos em empresas. E foi o audiovisual que colocou os orgânicos na minha vida. Se eu tivesse trabalhado nessa área, eu nunca ia ter conhecido a minha esposa. A gente se conheceu lá em uma das empresas que eu trabalhei e a minha história com os orgânicos começou no Empório, que era cliente dela. Eu tinha acabado de comprar uma câmera, eu queria testar esse equipamento, e aí eu fui com ela lá, né, perguntei pro dono do Empório se eu podia testar ali meu equipamento. Em troca, eu poderia fazer um vídeo ali pra ele do local, gratuito, não ia cobrar nada. Ele concordou, e depois, com o resultado, né, quando eu entreguei o vídeo pra ele, ele adorou, e acabou virando cliente da minha produtora de vídeo. Eu já logo de cara quis consumir os produtos, né, do Empório, e sugeri que a gente trocasse os vídeos, né, que eu tava fazendo ali pra loja, por produtos. E ele aceitou, com muito boa vontade, né, e foi assim que eu comecei a consumir os orgânicos. E já logo de cara eu entendi que aquilo era uma comida de verdade. Era uma comida boa, gostosa, né, que fazia bem pro meu corpo, era bom pra minha família também. Não tinha veneno, não tinha adubo químico, não tinha transgênico. Então, isso era o que eu queria pra mim e pra minha família, e eu me enfiei de cabeça nisso. Depois de uns 5 anos consumindo orgânicos, eu criei o canal Orgânico Simples no YouTube, onde eu falo sobre os alimentos orgânicos, sobre as hortas orgânicas urbanas, sobre agrofloresta, sustentabilidade, qualidade de vida e vários outros assuntos que foram surgindo ao longo dessa caminhada. Então eu queria mostrar para as pessoas que existia uma outra opção de alimentação e que eu estava passando ali era maravilhoso. Então eu queria compartilhar isso com o máximo de pessoas que eu pudesse. Logo quando eu comecei a gravar os vídeos aí pro canal, eu acabei de gravar lá no Sesc Interlagos, um evento do Sesc, mas pro canal mesmo, eu queria gravar ali, que tem muitos produtores de orgânico, e lá eu ouvi falar num termo chamado agrofloresta. E eu fiquei curioso com isso. Pedi lá para as pessoas me explicarem um pouquinho o que era isso, gravei com o pessoal lá, mas enfim, continuei gravando. E um dia em casa, tava assistindo ali na internet, né? Tava vendo uns vídeos, e eu assisti um vídeo falando sobre agrofloresta. E eu fiquei maluco, porque aí eu entendi tudo. Eu dei um pulo no sofá e falei, meu, é isso que vai salvar o planeta. Eu tava assistindo ali no celular, com fone de ouvido, né? Minha esposa na sala, as minhas filhas também. Todas elas olharam pra minha cara assustada, né? Todas assustadas, assim, dando um grito. E eu falei, gente, é isso que vai salvar o planeta, é agrofloresta. Elas não entenderam nada, continuaram olhando pra mim assim, meio uma cara esquisita, e continuaram assistindo TV. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. E isso tudo que eu tinha visto sobre agrofloresta lá no Sesc, no vídeo do Ernest, ia fazer todo sentido na minha história como agricultor mais pra frente. E não fazia ideia de que isso ia mudar de vez na minha vida. Mas você já vai entender isso daqui a pouquinho. Aí eu gravava vídeos com os editores pro canal, né? Tinha todo esse material que eu precisava levantar pra levar pras pessoas ali no canal. E de tanto conviver com eles, eu acabei sentindo o que eu costumo falar aqui, que é o chamado da natureza. Me deu uma vontade muito grande de plantar. E como o valor dos orgânicos, ele estava pesando muito no meu bolso, né? Porque é caro, o orgânico ele é mais caro. E eu vi que ia ser também uma boa alternativa para poder economizar, plantar, né? O que eu consumia e continuar comendo os orgânicos. Eu queria que minha família continuasse consumindo esse alimento. Eu não queria outra coisa, porque senão a gente ia acabar parando de comer os orgânicos e ia voltar pro convencional. A minha filha caçula estava com 2 anos e a mais velha estava com uns 8, né? Eu decidi que eu ia começar a minha horta para poder plantar com elas. Eu comprei um vasinho e umas mudinhas. Então eu comecei com alguns temperos que acaba sendo mais fácil pra gente começar. E foi isso que me falaram lá quando eu comprei o meu kit horta, né? E o único espaço que eu tinha na minha casa era uma laje que estava vazia na época. Eu sempre olhava aquele lugar e pensava, poxa, preciso fazer alguma coisa aqui. Porque não tinha vida ali. E dava uma dó de ver essa área sem nada. Eu sentava lá, às vezes, ficava olhando e matutando, né? Como a gente fala, pensando ali o que eu podia fazer pra mudar. E foi lá o início de tudo. Um lugar que não tinha vida nenhuma. E depois que eu montei a minha horta, virou ali meu paraíso verde. E ali eu comecei da maneira que todo mundo começa. Eu comprei meu kit horta sem experiência nenhuma e comecei a plantar. E como era de se esperar, o começo ele não é fácil. As plantas acabavam morrendo, eu não entendia bem porquê. Eu pensava, pô, mas eu tô regando, tá tudo certo, tá tudo belezinha, tá tudo adubado. E aí começaram a aparecer uns pulgões, umas cochonilhas. E aí eu ia falando lá com o rapaz que vendia as mudas pra mim, na feira de orgânicos, que eu frequentava, né? E comentava esses problemas com ele. E ele me falava, ó, já tinha vida ali no seu espaço, ela só não aparecia. Depois que você começou a sua horta, né? E fica com as plantas, e essa vida foi aumentando. E aí ele concluía assim, ó, tudo tem a ver com você equilibrar seu sistema. E eu ficava pensando nisso, porque eu não fazia ideia de como eu ia fazer essa situação acontecer ali. Porque eu não queria usar veneno, não queria contaminar as plantas. Porque eu e a minha família, a gente ia comer tudo que eu plantasse. Mas a minha horta ela não estava indo como eu queria. As plantas nasciam, cresciam, e com o tempo algumas delas paravam de crescer, que acabavam morrendo. Então, eu assistia um monte de vídeos no YouTube, que ajudavam ali na hora, mas depois de algum tempo já não estavam mais funcionando. Essa é uma receita pra gente desistir de qualquer coisa ali, né? Quando a gente começa a fazer uma determinada atividade e ela não dá certo, a gente quer desistir. Então, tudo que a gente começa na nossa vida, acontece esses problemas, né? E aí você desiste logo de cara, né? A gente acaba falando aí, ah, não quero mais, não aguento mais, isso não é pra mim, não. Mas olha, eu não desisti. Eu não desanimei. O chamado ele era muito mais forte. E a curiosidade que eu tinha de fazer uma plantinha ali, né, fazer seu ciclo, pra eu poder colher e comer, era muito maior. Eu queria muito que desse certo por mim e pra minha família. Eu não desisti. Eu continuei plantando, fui procurar me capacitar, fiz vários cursos de horta, fui aprendendo ali com alguns agricultores, né, que acabaram virando meus amigos e são amigos até hoje. E a minha chave, ela virou de verdade. Quando eu entendi que eu poderia utilizar os princípios daquele sistema que eu tinha visto lá atrás, né, que era o sistema de agrofloresta, e que eu poderia usar ele mesmo em vasos ou nos caixotes de madeira lá que tinha na minha horta, imitando ali a floresta, né, seguindo o que a natureza fazia. E assim, eu iniciei uma nova etapa na horta, fazendo diversos testes e descobrindo muita coisa nova.
E pelo meu canal ali do YouTube, eu acabei gravando vários vídeos sobre agrofloresta em vários locais que eu fui, e cada vez mais eu entendendo como as coisas funcionavam. Eu acompanhei várias implantações dos sistemas de agrofloresta desde o início, e cada vez mais eu me deixava fascinado. Porque era uma bagunça, tudo plantado ao mesmo tempo, um monte de cultivares, e fazia todo o sentido do mundo pra mim. Até eu estranhei, né? E era diferente de tudo que eu via e lia sobre agricultura, né? Que você precisa plantar um canteiro de alface, sem usar veneno, sem agrotóxicos ali, sem usar adubos químicos, pode plantar ali um canteiro de cebola, um canteiro disso, um canteiro daquilo. E lá, nessa agrofloresta, era tudo misturado. Esse sistema limitava os processos naturais de uma floresta. Além de produzir ali alimentos, ele ajudava a recuperar e preservar a natureza. Então, plantar dessa forma fazia muito mais sentido pra mim e me deixava muito empolgado, né? Eu voltava das viagens ali, das gravações, querendo colocar tudo que eu tinha visto ali, os princípios da agrofloresta na prática. E com o tempo eu fui entendendo que era possível aplicar esse sistema de plantio em um sítio, no quintal de uma casa, ou até em pequenos espaços como uma laje ou uma varanda, num canteiro ou em um vaso. E por conta do projeto Orgânico Simples, eu acabei viajando por várias cidades do Brasil e tive a oportunidade também de ir para outros países, né? Como os Estados Unidos, Portugal, Guatemala, para poder gravar documentários sobre agricultura orgânica e agrofloresta. Então, nesse mesmo período, eu também fiz vários cursos de agrofloresta e com toda essa experiência que eu fui adquirindo, eu percebi que eu podia usar esses princípios do sistema agroflorestal para potencializar a minha horta. Não era só entender que dava para usar ali nos vasos tudo, mas como eu podia potencializar a minha horta orgânica. E aí eu comecei a aplicar os princípios da agrofloresta na laje da minha casa de uma forma muito mais intensa. Eu fui estudando, fui colocando em prática, né, fazendo testes todo dia, eu tentava uma coisa diferente. Eu aprendi muita coisa legal e colhi muito orgânico ali na laje da minha casa. E passados alguns anos, eu tive a oportunidade de expandir a minha prática, né, quando eu consegui autorização para usar um terreno de 500 metros quadrados da Sabesp, que é a empresa que faz a distribuição de água aqui em São Paulo, e fica no meu bairro esse terreno, né, pertinho da minha casa. Esse local acabou virando a sede do projeto Orgânico Simples. Atualmente lá na sede do projeto nós plantamos, recebemos amigos ali para trocar conhecimento, a gente promove inclusão social em eventos, ensinamos sobre hortas agroflorestais, compostagem, captação de água de chuva, reciclagem e reaproveitamento de materiais. Além disso, eu também realizo implantação de hortas em escolas e projetos sociais ali como educador ambiental e também dou palestras falando sobre alimentação, sobre os sistemas agroflorestais e sobre as hortas agroflorestais. E foi nesse novo espaço que eu consegui aplicar os conhecimentos que eu fui adquirindo, né, praticando na horta ali da laje da minha casa, nas viagens que eu fiz, nos cursos que eu também frequentei, e eu pude dar um passo maior aprendendo e aplicando coisas novas. E foi somando essa minha experiência de quase 10 anos plantando, né, experiência ali no projeto Orgânico Simples, que me permitiu desenvolver meu próprio método para cultivar a minha horta agroflorestal. E eu quero dividir isso com você, porque para mim, poder colher meus próprios alimentos orgânicos ali com uma horta agroflorestal, mesmo que seja na laje de casa, não tem preço. E é um conhecimento que eu acredito que pode mudar o mundo e que poucas pessoas acabam tendo esse acesso. Por isso eu quero compartilhar com você com o maior número de pessoas possível que tem interesse, né, em aprender e cultivar os seus alimentos orgânicos e que precisam conhecer a horta agroflorestal para poder plantar em qualquer lugar, seja ali nos vasos, seja nos canteiros, num sítio, no quintal de casa. Mas agora eu sei que você deve estar se perguntando aí, ok? Eu entendi de onde vem essa metodologia, né? Qual foi a sua trajetória, o que funcionou, mas como eu faço isso? Como que eu faço para ter minha horta agroflorestal e conseguir também esses resultados que você teve? Então agora, a gente vai entrar no conteúdo e eu vou te mostrar aqui o caminho para você colher seus próprios alimentos orgânicos com uma horta agroflorestal. E para você entender a essência da horta agroflorestal, eu preciso começar te explicando sobre o modelo convencional de plantio, que é um modelo aí que as pessoas acabam reproduzindo nas suas hortas, inclusive nas hortas orgânicas, sem saber o motivo. Esse modelo convencional, ele é baseado em um sistema de produção em larga escala e que utiliza a monocultura, plantando ali um tipo de coisa só em grandes áreas. Mas no passado era tudo em sistema orgânico. Ó, aqui ele tá falando, entrando no conteúdo, ele tá falando sobre produção. Dá para Uhum. ele falar a mesma coisa que ele falou aqui, falando sobre produzir mais no espaço que você tem. E eu tô te falando isso porque nessa ideia de quando tiver uma nova Roma, a gente transicionar toda a linguagem para isso. Então, até esse pequeno trecho aqui da introdução do conteúdo pode ser focado em produzir mais com o espaço que você tem, em vez de produção. Você percebe a diferença? Uhum. De plantio, porque não existiam os agrotóxicos, né? Mas com o tempo esse tipo de agricultura ela foi mudando e foi introduzido o agrotóxico, os adubos químicos, máquinas de grande porte aí, como os tratores, também sementes transgênicas e tudo com o intuito de produzir mais comida para alimentar todas as pessoas do planeta. Com os anos se percebeu que a qualidade do alimento, a saúde das pessoas e da natureza sofreu um grande impacto negativo e uma nova onda de se produzir alimentos orgânicos surgiu. E mesmo tirando ali os agrotóxicos, os adubos químicos, né, sementes transgênicas, continuou-se seguindo a mesma lógica da agricultura convencional, trabalhando com larga escala, monocultura e a utilização de máquinas de médio e grande porte, né, para trabalhar de arar o solo, de irrigar essas áreas. E por que esse modelo convencional ele é ruim? Como eu te falei, esse sistema ele usa a monocultura, que é o cultivo ali de apenas uma espécie, né, vegetal, e a monocultura está associada a diversos impactos ambientais, como o empobrecimento do solo, né, também a gente tem a retirada da cultura vegetal, e a gente tem um desequilíbrio ecológico. E esse sistema ele vai funcionar como uma mineração, que só extrai os minérios do solo, né, e não repõe nada. Então essas plantas elas vão consumir esses nutrientes do solo, depois elas vão ser retiradas e serem ali comercializadas, né. O solo não vai receber nada de volta. Os nutrientes eles são limitados, e uma hora eles vão acabar, principalmente porque a gente colocou a floresta no chão. Não tem mais floresta, né. Você vai entender isso mais pra frente. O porquê eu falo da floresta, e a floresta, já deu um spoiler aqui, a floresta, ela retroalimenta todo um sistema, tá? Mas vamos voltar aqui. Pra gente fazer uma plantação de monocultura, é preciso a gente retirar a cobertura vegetal do local. Ou seja, é preciso desmatar, né, ó, e derrubar a floresta pra gente plantar grãos, né, pra plantar milho transgênico, plantar só soja, criar áreas de pasto ali pra criação de animal, né? Isso já vai ocorrer quando a coisa avançar, né? De tanto o solo ser exaurido ali, não dá pra produzir mais nada, então vamos colocar ali pasto pros animais ali, né? E tem um monte de probleminhas aí que precisam ser resolvidos, né? Então, um deles, que é o desmatamento, ele vai provocar as alterações no clima daquele lugar. Cada vez mais é visível no nosso planeta, né? A gente tá vendo aí os problemas climáticos que a gente tá passando, tem tudo a ver com a intervenção do homem na natureza. A gente tá passando por situações muito difíceis, como as enchentes que aconteceram ali recentemente lá no Rio Grande do Sul, por conta do alto volume, né? Pelo grande volume de chuvas, né, no local. A gente tá tendo as queimadas ali no Pantanal, no interior de São Paulo, no mundo todo tá acontecendo isso, né? E tudo isso vai provocando a perda da biodiversidade e a extinção também de diversas espécies que perdem seu habitat, né? Sua fonte de alimentação, seja ela animal ou vegetal. Um outro problema do sistema convencional de plantio é o uso intensivo de agrotóxicos, empregados para controlar pragas, as ervas daninhas e de fertilizantes químicos para que as plantas possam crescer, porque não vai ter nutriente suficiente, então tem que dar um jeito delas crescerem. E eu acho que eu não preciso ficar aqui falando, né, para vocês dos danos que os agrotóxicos causam à nossa saúde, né? Mas se você ainda não tá convencido disso, dá um Google aí, e você vai ver milhares de artigos que estão falando dos riscos da gente poder aí desenvolver doenças graves como câncer, né, as doenças respiratórias, alteração do funcionamento do fígado, dos rins, né, anormalidade na produção de hormônios da tireoide, dos ovários, da próstata, infertilidade, aborto, impotência, entre muitos outros. Você também vai encontrar notícias de empresas fabricantes de agrotóxicos aí pelo mundo que receberam multas milionárias porque seus produtos causaram cânceres e diversas outras doenças em várias pessoas em vários locais do planeta. Então se você ainda tem dúvida do mal que os agrotóxicos fazem, procura lá. Né? Você vai ver com seus próprios olhos, não vou ser eu aqui que vou estar te falando, você vai ver isso. E além dos agrotóxicos contaminarem os alimentos, eles causam doenças nos agricultores e muitas vezes até piores do que nas pessoas que consomem os alimentos. Isso porque o contato ali com o agrotóxico ele é muito mais próximo. É só você ver. Ó, isso aqui tudo é uma argumentação que vai na linha de orgânico é bom. Mas até Isso. que ponto isso
é atrativo para a pessoa. Ah, não, o meu público quer saber mais sobre. Não, tá bom, né? Porque assim, às vezes a gente, dentro da nossa narrativa, começa a levantar outras bandeiras. Talvez não seja o momento, nem o espaço para isso. Qual que é o espaço aqui? É o espaço para o quê? E eu estou falando na perspectiva do que a gente pretende mudar, que é ter algo mais atrativo. É na perspectiva de a pessoa que entrou aqui, eu quero falar da mesma coisa com ela, de diferentes formas. Então, eu não quero parar de falar com ela sobre produção para falar que agrotóxico faz mal. Entende a diferença? Eu entendo. É que assim, a nossa lógica, né, para estruturar assim, é porque a metodologia da agrofloresta, da horta agroflorestal, ela é baseada, né, nesses princípios de não usar agrotóxico. É Mas um, só de falar que é uma horta orgânica, isso já está resolvido. mas ela é um pouco diferente do orgânico tradicional. Até Não, por isso que eu sei que é diferente, mas qual que é o ponto que eu estou querendo dizer aqui? Se a gente vai começar a falar de produzir mais com o espaço que tem, não sei ainda como que vai ser a mensuração dessa promessa, mas se a gente for por essa linha, estou te mostrando que essa parte aqui, você tem que repetir ela diferente. Por exemplo, como que eu associo não usar agrotóxico com produzir mais no espaço que você tem? Porque eu quero falar é disso. Eu não quero falar de não usar agrotóxico. Eu quero mostrar para a pessoa que não usar agrotóxico, dentro desse contexto, te permite produzir mais com o pouco espaço que você tem. o agrotóxico em si não teria muita relação direta, mas, por exemplo, que ele fala da monocultura, isso teria, porque aí você plantaria várias coisas juntas, né? Que é isso um dos princípios que faz com que você consiga otimizar o espaço, né? Produzir mais com menos espaço. Isso, produzir mais com menos Então, espaço. percebe que é para aí que tem que ir a direção da nossa atenção e da nossa intenção? Tirar um pouco o foco do agrotóxico ali e focar no que a gente vai prometer, né? Que até a entonação dele mudou. Parece que ele começou a defender uma bandeira. Só que o CPL não é espaço para defender bandeira, na minha visão. É espaço para eu criar consciência para vender. E eu crio consciência em cima daquilo que a pessoa deseja, que foi o motivo que ela começou a me acompanhar. Então, a Uhum. gente encontrando a Roma, esse CPL aqui, a narrativa dele vai ter que ser ajustada, Sim. para que em cada momento eu esteja linkando com Roma. E isso aqui vai te levar na produção, isso aqui vai te levar. Eu preciso ligar os pontos para a pessoa e ela ir enxergando que, cara, a gente está caminhando dentro dessa oportunidade aqui. É porque a gente ainda está muito na lógica da agrofloresta, eu acho, porque a lógica do CPL, assim, mostra o sistema convencional, né, com as suas desvantagens, para depois mostrar o da agrofloresta com as suas vantagens. Então, que não usa agrotóxico, que usa a biodiversidade, né? Então, Ó, e a gente vai ter que mudar essa lógica é, para porque focar na promessa, né? dentro da lógica do CPL1, do fórmula de lançamento, o CPL1 tem uma missão: mostrar para a pessoa que tem uma grande oportunidade para ela. E é uma grande oportunidade de quê? De se chegar a Roma. Uhum. Mudando a Roma, a Então, gente vai ter que mudar a lógica do CPL1. tipo, já daria para ter mudado antes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: independente do seu nicho, do seu negócio, o CPL1 mostra uma grande oportunidade para se chegar a Roma. Então, no CPL1,
A oportunidade é Roma? Não. A oportunidade é algo que eu consigo mostrar que facilita ele a chegar a Roma. Percebe? A oportunidade que o Érico traz não é o 6 em 7. Ó, vem aqui para você ver como o 6 e 7 é bom. Não. O 6 e 7 a pessoa quando se inscreve já quer. Na aula um qual é a oportunidade que ele mostra? Ele apresenta como funciona o cérebro humano e mostra aqui uma ferramenta que se chama gatilhos mentais. Quando usada em sequência, atuam na região lá do cérebro humano que toma a decisão da compra. E fazer isso faz as pessoas, faz você vender mais. A pessoa que quer fazer o 6 e 7 para e olha, opa, isso aqui é uma oportunidade para eu chegar no 6 em 7. O gatilho mental é uma oportunidade para eu chegar no 6 e 7. Então, dentro da lógica do CPL1, o que que vocês podem trazer na parte do conteúdo que gera na pessoa? Opa, isso aqui faz eu é o ponto central, é a chave para eu conseguir ter uma horta orgânica agroflorestal que produz 3 vezes mais por metro quadrado. Percebe? A oportunidade vai ser sobre essa coisa, vai ser apresentar isso que ele tem, que ele descobriu, que ele desenvolveu, que faz chegar a Roma mais fácil. Então, primeiro a gente tem que ter uma Roma. E aí, dentro da lógica do CPL1, a gente precisa construir um script que mostre que existe alguma coisa que ele tem, que ele desenvolveu, que faz você chegar a Roma mais fácil. Faz sentido? Mas, Que é um pouco diferente dessa lógica aqui de faculdade. Eu vou mostrar como funciona. Especialmente porque tem gente que você mesmo disse que nunca produziu nada. uhum. Então eu não preciso convencer ele que o agrotóxico que ele usa faz mal. Entende? Quando a gente olha para a faculdade e no contexto de educação, beleza, essa linha aqui. Só que aqui é um CPL1 que eu preciso mostrar uma grande oportunidade, tá? Então, só ver se eu entendi. A oportunidade que você vai mostrar não é Roma. Roma já tá, a pessoa já entra sabendo da Roma. A oportunidade é o que você vai apresentar para ela chegar a Roma. É, então, a oportunidade nunca é Roma. Porque se a oportunidade for Roma, a pessoa quando Ó, como que a gente constrói o lançamento em linhas gerais? Eu comecei a produzir conteúdo para construir audiência e daqui a pouco lançar, não é isso? Uhum. O conteúdo que eu produzo hoje é sobre Roma. Ele linka com Roma, ele apresenta oportunidade, quebra de objeção, ele traz dor e linka com Roma e é tudo sobre Roma, não é? Sim. Aí eu começo a convidar para o evento. E eu não convido para um evento aleatório, eu convido para um evento que vai te mostrar o caminho para chegar a Roma. Um evento que vai te mostrar Roma. Um evento que vai te aproximar de Roma. E a conversa é a mesma. A do conteúdo e a do convite para o evento, a conversa é a mesma. Então, a pessoa, quando se inscreve no evento, se inscreve porque quer chegar a Roma. Quando chega na aula um, se eu começar a falar que Roma é bom e que tem uma grande oportunidade aqui, que é você ter Roma na sua vida, a pessoa fala, pô, esse cara tá chovendo no molhado.
Eu já queria Roma e ele está tentando me convencer que Roma é bom. Eu sei que Roma é bom, eu já quero. Eu quero ver algo mais. Uhum. E é por isso que eu te digo que a oportunidade, ela normalmente não é Roma. Roma é o que a pessoa quer. A oportunidade é o que você faz ela enxergar, que aproxima ela de Roma e que ela não estava sabendo. Entendi. Você quer comprar um carro num modelo tal, na marca tal, do ano tal. Aí você vai na concessionária aí da sua cidade, em todas as concessionárias, tem esse carro pelo preço de tabela. Todos iguais. Tem alguma oportunidade para você adquirir o carro? Não. Ele está lá e está tudo igual. Eu comparei aqui os concorrentes para ver se eu consigo uma oferta melhor. Está tudo igual. Abriu hoje uma concessionária nova e ela está com o mesmo carro por 50% de desconto. Agora surgiu a oportunidade. E a oportunidade nunca foi o carro. Foi o que que posso usar para ter o carro que eu quero mais barato. Opa, é só ir na concessionária nova. A oportunidade é a concessionária nova. A oportunidade é a promoção da concessionária nova. Então, dentro Entendi. dessa dinâmica, o papel do CPL 1 é esse: mostrar a grande oportunidade para a pessoa. Grande oportunidade de quê? De se chegar a Roma. Percebe que são coisas separadas? Uma coisa é o que a pessoa quer chegar, outra coisa é uma oportunidade para chegar lá. Então, qual que é a concessionária que abriu nova que eu vou mostrar para a pessoa, dentro do contexto que ele faz? É isso que a gente quer. Tipo assim, a missão do CPL 1 é essa: eu tenho que mostrar uma grande oportunidade para a pessoa. É, eu acho que é um pouco o que a gente faz no CPL2, né? Que aí seria a oportunidade de mostrar como ele vai conseguir chegar a Roma, que seria o produzir 3 vezes mais, né? Mas não sei se seria o como, né? Normalmente não é o como. O como é o jeito mais fácil para ele, porque é o que ele ensina. Mas Uhum. mais do que o como, eu tenho que destacar na aula 1 o que é a oportunidade e trazer os argumentos que forem possíveis e necessários para convencer a pessoa. Porque com isso você chega a Roma mais fácil. E isso aqui, né, o que é e por quê, muitas vezes é mais importante do que o como, para a pessoa desejar dar o próximo passo e ir para a aula 2. Uhum. Então, dentro disso que ele ensina, muitas vezes a gente pode tentar destrinchar com ele o que que é o ponto central disso tudo. Para eu conseguir chegar a produzir 3 vezes mais por metro quadrado, tem uma coisa que eu consigo focar e defender? Qual que é o ponto central do rolê de produzir 3 vezes mais por metro quadrado? Muitas vezes, dentro da técnica que ele desenvolveu, a gente consegue identificar. É isso aqui. Por exemplo, fórmula de lançamento é muito mais do que gatilho mental. Só que, como oportunidade, é fácil pensar em gatilho mental para eu defender. Com isso, você chega a Roma. Por quê? Porque gatilho mental perpassa toda a fórmula. Da produção de conteúdo até a página de obrigado, para eu vender um upsell, obrigado por comprar, eu posso rechear
tudo com gatilho mental. Então, opa, o gatilho mental é o ponto central dessa conversa toda. Com sabendo trabalhar bem os gatilhos mentais, eu faço a pessoa, né, dar um passo na direção da compra. No caso dele, dessa técnica, o ponto central é uma coisa que chama, na verdade une várias coisas que eles que chamam de consórcio, né? Consórcio é a forma como você vai plantar as coisas juntas. Beleza, e existem, eu tô ligado nisso, e a pergunta é, existem vários tipos de consórcio ou é sempre a mesma coisa? Não, você pode fazer consórcio com as hortaliças que você gosta mais, por exemplo, só que você tem que respeitar alguns princípios, né? Então, por exemplo, tem a altura da hortaliça, tem o espaçamento que ela precisa, tem sazonalidade, tem várias coisas que você precisa saber para conseguir montar um consórcio. Então, e o seu avatar que chega, ele já domina consórcio? Não. Então, pensa só, a pessoa vai começar a acompanhar ele e vai se inscrever no evento, porque ele está prometendo produzir 3 vezes mais por metro quadrado na sua horta agroflorestal orgânica. Ela vai começar a acompanhar por causa disso. Faz sentido no CPL1 eu pegar o consórcio e defender que isso, dominar isso, ser bom nisso, faz ele chegar a Roma? Faz. Para mim faz, está fazendo agora que você trouxe esse elemento. Então, dentro dessa dinâmica, o que que eu quero trazer de conteúdo na aula 1? Eu quero associar que para chegar a Roma você precisa dominar uma coisa, que é o consórcio. Eu preciso. Então, agora eu associei Roma com essa coisa. Você chega a Roma mais fácil se você sabe consórcio. Eu não estou falando que você só precisa saber consórcio para chegar a Roma. Eu estou falando, você chega mais fácil a Roma se dominar consórcio. E o que é consórcio? Consórcio é isso, isso, isso. E aí explica sobre o consórcio. E dentro desse conteúdo, você precisa trazer os melhores argumentos que ele tem para convencer a pessoa por que com consórcio se chega a Roma mais fácil. Não é só falar qual é a oportunidade e explicar o que ela é. Você precisa trazer argumentos que convencem. Por que com consórcio se chega a Roma mais fácil? Fazendo isso de conteúdo na aula 1, a pessoa que enxergar essa oportunidade, ela quer mais. Por quê? Porque ela ainda não sabe como fazer, ela não domina como fazer. Uhum. Mas ela está convencida que se ela botar foco nessa uma coisa que ele está defendendo, ela chega a Roma mais fácil. Ela está convencida por quê? Porque ele usou os melhores argumentos para convencer. Não, entendi bem. Eu só fiquei pensando agora o que que sobraria para o CPL2. O CPL2, ele tem qual papel na forma? Eu aprendi assim, ó. O papel do CPL2 é fazer a pessoa bater no peito e dizer para ela mesma: eu também posso aproveitar essa oportunidade para chegar a Roma. Termina a aula 1, ela tá aqui empolgada, nossa oportunidade, vou para aula 2, eu vou para aula 2. Aí ela vai dormir e pensa: pô, mas o meu caso é diferente. Não sei se isso aí é para mim. Nossa, parece difícil demais. E ela começa a pensar essas coisas. Então o CPL2 tem o papel de resgatar o sentimento que ficou da grande oportunidade e mostrar para a pessoa que essa grande oportunidade que ela conheceu na aula 1
vai funcionar para ela. Hum. Por que que isso aqui vai funcionar para você? Por que que você também pode? A gente trabalha muito quebra de objeção aqui, né? E dentro da dinâmica do arquétipo do CPL, se você está fazendo oportunidade amplificada, o que ele desenvolveu, descobriu que dá para amplificar a oportunidade? Eu acho que é a coisa de. é, eu acho que dá para você explorar, é, estimular, incentivar a questão da venda. O problema da venda que ele encontrou é que ele tentou vender uma época e ele mesmo não seguiu nessa linha, né? Por conta das questões comerciais, né? Tipo Acho que que. assim, porque assim, ele não tinha canal de venda, ou ele colocava lá, às vezes vendia, às vezes não, então via que tinha que ter um volume muito maior, ou então às vezes produzia e as pessoas não iam comprar, então, porque é um negócio muito perecível, né? Então, Mas ele tem aluna que vende. então ele tem, mas ele não se sentia muito seguro em abordar essas questões porque ele mesmo não fazia, entendeu? Tá. Então, uma outra coisa que eu penso aqui. Você chegou a falar de que nisso que ele desenvolveu, começa-se com a horta e depois vai colocando outros elementos mais de floresta, como árvores, árvores frutíferas e tudo mais. Você não falou disso? Uhum. Esse é para onde caminha, né, a técnica da agrofloresta. Mas ele, depois que eu tô com minha agrofloresta, né, minha horta, como é que é? Horta agroflorestal funcionando, já fiz uma colheita, já fiz outra e tudo mais. Qual que é o próximo passo? É colher e recomeçar a horta. Beleza, mas isso é o mesmo passo repetido. Qual que é a evolução disso? Para uma pessoa que vai adquirindo conhecimento, talvez seja fazer consórcios mais complexos, digamos assim. Porque a pessoa que vai começar, ela começa, é muito mais fácil ela começar por plantas mais simples dela lidar, né? Como temperos, tal, porque a pessoa vai aumentando o grau de dificuldade conforme ela vai tendo mais experiência, né? Porque tem coisas que são mais difíceis, que demoram mais para nascer, né? Então, talvez a evolução disso seja consórcios mais complexos, né? De plantas com um ciclo de vida maior. E assim, tem uma coisa que a gente discutiu, né? Que talvez possa ser alguma coisa desse tipo. 3 vezes mais, a gente foi bem conservador. Porque se você faz um consórcio, você plantava só alface, depois você faz um consórcio com mais 3 tipos de hortaliça, é uma coisa, né? Mas eles fazem consórcio até 5, com 6 coisas. Então, eu acho que é por aí. A aula um, a gente mostra que o consórcio faz você produzir 3 vezes mais. E 3 vezes mais por quê? Porque está na linha da promessa que a gente estimulou na pessoa, está na linha da Roma. O que que pode ser aula 2? Cara, agora que você entendeu o consórcio, existe uma outra coisa que são os consórcios complexos. E aqui não é complexo porque é difícil, mas é pela própria característica dele. Ou você pode dar um outro nome para ele, se você achar que isso pode ser uma objeção, tá? Mas assim, é, esse outro tipo de consórcio, cara.
Se produzir 3 vezes mais já era bom, eu vou te dizer que depois da sua primeira colheita, da segunda, naquele tipo de consórcio, você já está apto a fazer uns consórcios mais complexos. E eles, qual que é a característica deles? A principal característica deles, eles te permitem colher 5, 6 vezes mais no mesmo espaço de 1 metro quadrado. E talvez a gente possa explorar essa ideia que você acabou de apresentar, João, sobre consórcio complexo, nessa linha, para aula 2. Eu vou mostrar que aquilo que era uma oportunidade acaba se tornando uma oportunidade ainda maior quando você aplica o que a gente viu na aula 1. Só que a pessoa não sabe como aplicar. Ela tem o desejo de ir na direção, mas ela ainda não sabe como fazer. É, seria legal. Acho que temos um plano aí traçado, cara. É escolher a Roma, reescrever os conteúdos e fazer. Está. É, mas assim, faz sentido para mim dentro disso tudo que a gente está falando. Porque, cara, mu- mudar a conversa para uma conversa mais alinhada com o desejo da pessoa faz muita diferença. Tem o potencial de fazer o lançamento que tá aqui vir para cá. Só de acertar a conversa, acertar a promessa, acertar a comunicação, né, com a pessoa, dentro daquilo que você entendeu que ela deseja. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Duas coisas, na verdade. Uma, assim, o que que ele fez nessa explicação do CPL2, né? Ele mostrou, fez um desenho de um consórcio lá né, com as alfaces, e aí ele foi mostrando que nesses intervalos ele pode plantar outras coisas. Posso, compartilhar aqui para te mostrar rapidinho? Deixa eu liberar aqui, peraí. Vai. Você tá vendo aqui? Uhum. Ó, ele começa, ó, uma imagem assim, ó, né? E ele mostra, ó, esse aqui é um canteiro convencional que tem que manter esse espaçamento aqui e tal. Aí ele vai mostrando, ó, desses intervalos você pode plantar beterraba, você pode plantar, não sei o que que é isso aqui, mas você pode plantar rúcula. E aí até que ele chega num desenho assim, né? Que é a diferença da que tinha lá 9 alfaces e no mesmo espaço você consegue plantar esse monte de coisa. E ele vai falando só, porque nesse Percebe espaço. aqui, ó. Você não quer dar ideias para a pessoa do que ela plantar. Você quer defender que dominar consórcio faz ela produzir 3 vezes mais no mesmo espaço. E você quer defender consórcio. Para você defender consórcio, você vai falar que o consórcio faz ela chegar lá. Você vai definir, explicar o que é consórcio. E talvez esse exemplo venha no contexto do que é consórcio. E enquanto você traz isso, você vai explicar por que, dominando o consórcio, você chega a Roma. Eu te interrompi, João, desculpa, porque isso que você está me mostrando provavelmente vai estar lá no novo CPL. Só que talvez você precise ajustar a linguagem. Porque eu não preciso que ele mostre que uma coisa que você pode
é plantar que entre eles é isso, a outra é isso, a outra é isso. Eu quero, na verdade, tirar o foco do ensino educacional e eu quero colocar o foco em defender que uma coisa faz você chegar a Roma. E essa coisa é o consórcio. A ideia aqui era meio que dar um exemplo para a pessoa tentar visualmente entender. Mas o que eu ia te perguntar, você acha que isso, com isso que nem você falou, talvez não seja o caso de mostrar para a pessoa o que que ela tem que plantar. A gente ficou em dúvida se isso aqui faz com que a pessoa ache que ela já pode pegar esse desenho e fazer e plantar e não precisa. Então, mas, tipo assim, essa dúvida, ela vem da linguagem que ele usa. Porque ele pode falar, cara, então isso aqui é um exemplo que você pode começar aí hoje. Ou ele pode falar, cara, e esse exemplo aqui ele vai funcionar bem em algumas condições de terra e climáticas. Dependendo do seu caso, vai funcionar melhor um outro tipo de consórcio. E esse aqui não vai funcionar dependendo da região do país que você está. Uhum. E aí ele não completa a ideia com a pessoa. Ela quer saber mais, mas ela quer estar mais perto dele. Por quê? Porque ela entendeu que com consórcio ela vai chegar lá. E é por isso que eu te falei que dentro da dinâmica a gente quer defender uma coisa. Porque se eu falo, e com consórcio você chega lá, vamos ver aqui um exemplo, e continuo dando exemplo como se nada tivesse mudado, cara, não mudou nada. O que a gente quer é seguir esse princípio. Promessa, prova, história. Aí começou o conteúdo. O que que eu vou fazer aqui no conteúdo? Vou destrinchar aqui. Vou falar. Vou associar que tem uma coisa que te leva a Roma e vou falar qual ela é. Vou revelar a oportunidade. Só que as pessoas não sabem o que é isso. Então eu vou explicar o que é consórcio. E talvez eu possa até usar um exemplo, como você está mostrando, na explicação do que é o consórcio. Mas eu preciso convencer a pessoa. Ela precisa sair da minha aula desejando ter um consórcio, mas sem saber fazer. Por quê? Porque eu convenci ela que com consórcio ela chega a Roma. E ela está aqui porque quer chegar a Roma. A gente tem que trabalhar uma coisa que eu tinha falado para ele, nessa questão de, ó, não é só plantar um monte de coisa junta, né? E isso, Dar umas questões assim para a pessoa não achar que ela já sabe fazer, que é só por colocar. exemplo, por exemplo, na dinâmica de apresentar um consórcio e falar o que é, você tem várias formas de falar o que é. Por exemplo, você pode botar um quadrinho, tá? Então vamos lá, gente. Agora que a gente entendeu que consórcio é o que faz a gente chegar a Roma, vamos entender aqui o que é um consórcio e o que não é um consórcio. Montar uma tabelinha. Um consórcio não é plantar um monte de coisa junto. Por quê? Porque um consórcio de verdade, ele tem uma composição, e aí ele vai trazer os termos que fazem sentido lá para a parte técnica. Ele tem isso e aquilo. E aí eu estou defendendo que consórcio leva a Roma, estou explicando o que é o consórcio, mas estou explicando o que não é também. Acho que tem que seguir essa linha. E se eu tivesse no seu lugar, cara, eu seguiria isso aí pro próximo. Não, legal, legal. Deixa eu te falar, a gente está encaminhando aqui para os minutos finais. Eu queria entender, dentro da expectativa que você tinha com a nossa análise, o que que está de fora ainda que você precisa, que a gente precisa discutir? Na verdade, o que você me apresentou muda tudo, né? Porque o que me preocupava era assim, a gente vinha até num, a gente validou semente, a gente vinha numa
numa crescente, né, dos Uhum. lançamentos, apesar de uma conversão baixa de 0,7, 0,6, né, e no último a gente lançou e deu prejuízo, né? Uhum. Então a gente vinha assim crescendo, tentando crescer a conversão, né? E no último lançamento até o Faixa Preta falou que não aconselharia dobrar a verba como eu estava fazendo, e ainda bem que eu não dobrei, porque senão o prejuízo teria sido maior, mas realmente o que você falou da Roma é uma coisa que eu já sentia, mas também não via é, como mudar, né? O que poderia ter de ideia, mas acaba que isso muda tudo, né? Que muda a estrutura do CPL, muda a ideia inteira, né? Então, as outras coisas acabam que não fazem sentido, né? Se a gente for mudar, principalmente a Roma. Eu acho que é, seguir por esse caminho tem o poder cara, mudar o jogo. Seguir pelo caminho de ter algo, né? Ter uma promessa mais atrativa, muda o jogo. Uhum. É, eu também acho. E assim, eu tô te falando porque, cara, já vi muitas vezes isso acontecer em análise de lançamento. Ano passado isso aconteceu comigo, no nosso negócio aqui. A gente mudou e a gente tinha um investimento de 20 que foi o primeiro lançamento a gente investiu 20 voltou 80. No faturamos 80. No outro, investimos 30 faturamos 50. A gente falou, pô, precisamos ajustar alguma coisa aqui. A conversa tá errada. Vamos ver. E aí a gente mudou a conversa, aí a gente fez um lançamento de semente, investiu 5, não, 5 não, entre 7 e 8 para testar investimento em tráfego, né? E voltou 155. A gente falou, opa, acertamos a conversa. E aí a construção foi a partir dessa nova conversa. O que eu ia te perguntar antes de você falar isso era isso, uma das coisas era se, porque eu tinha dúvida se eu ia lançar ou não nesse período de novembro, né? No fim de novembro, por causa de Black Friday e tal. Se isso podia ter uma influência grande, eu sei que tudo mais caro, muita concorrência, podia ter sido isso lead ruim e tal, mas ao mesmo tempo eu já com a conversão baixa já me dava alguns sinais, né? Primeiro, assim, de falta de aquecimento, acho que produção de conteúdo, essas coisas a gente tem que pegar um pouco mais firme, distribuição, mas talvez realmente uma coisa mais profunda que Então, ninguém trabalhou muito com a gente, né? eu acho que isso aqui que a gente viu até agora é o mais importante. Só que é, quando você fala a gente tem que pegar mais firme no conteúdo, o conte... é, ó, isso aqui foi um dia atrás, isso aqui foi 15 de dezembro, tá errado mesmo. É, Isso aqui eu não tinha visto, não. 28 de novembro. Ó, presta atenção, Ju. Tipo assim, isso aqui não pode acontecer, especialmente por quê? Porque esse negócio que você tá aqui, que é de fazer lançamento, não é um negócio de lançamento. É um negócio de produzir conteúdo e construir audiência. Às vezes a gente lança, e não o contrário. eu estava fazendo o contrário, exato. O foco é produzir conteúdo para construir audiência. O foco é ter audiência cada vez maior e mais aquecida. Tem que ter É, conteúdo todo dia. Tem que distribuir conteúdo toda semana. E lá na frente a gente lança. é. Eu Precisa estava resolver isso. Como ele é da área do audiovisual, ele tem facilidade para gravar e tudo mais, a gente precisa ter mais conteúdo. não, eu foquei agora a partir da, assim, tem duas reuniões que a gente só fala de conteúdo e está focando nisso para
para depois pensar no lançamento, porque senão, É, mas assim, ó, você não quer ficar produzindo conteúdo sem lançar, não. Tem que resolver o conteúdo, mas não é para marcar o lançamento daqui a 6 meses, não, cara. não. A gente vai marcar para fevereiro, mas É aqui a isso gente vai aí, marcar para janeiro já, né? é E isso aí aí. tem umas Beleza, atropeladas, né? beleza, vai funcionar. E aí, o, o que precisa aqui é resolver o conteúdo e a promessa. Qual que a gente precisa fazer primeiro? A promessa. Uhum. Vocês estão conversando para ajustar o conteúdo, mas tem que bater o martelo. Vai ser essa promessa aí? A gente não achou nenhuma outra melhor. Vai ser essa aí, produzir 3 vezes mais por metro quadrado com a sua agrofloresta orgânica, com a sua horta agrofloresta orgânica. Pô, se é isso que a gente vai prometer, cara, todo o conteúdo tem que apontar para isso. Tem que fazer a pessoa que começou a assistir ele porque queria testar sementes antes de plantar, queria saber mais sobre como testar sementes antes de plantar, ela tem que olhar para produzir 3 vezes mais com a horta agroflorestal orgânica. Eu tenho que fazer, e o tempo todo. E Uhum. aí, obviamente, os CPLs vão ser nessa linha toda que a gente conversou aqui na análise. É, Beleza? beleza. Tem coisa que a gente já sabe que tem que fazer, mas fica patinando. Mas a Roma realmente, eu acho que é o que vai tomar, mudar o jogo, né? É, mas ela só muda o jogo se eu usar ela. E não tem Uhum. como usar ela produzindo 2 vídeos no mês. Eu uso ela produzindo conteúdo todo dia. Beleza? Beleza. Maravilha, então. Beleza, então, Ju. Se aparecer alguma pergunta em torno disso que a gente falou, não sei, depois que você conversar com o expert, né? Ou que vai sair aí da conversa, eu vou te mandar uma mensagem aqui no post que você fez do debriefing. Aí você comenta aqui, me pergunta aqui, que fazendo aqui você me ajuda a lembrar mais fácil o que que é o seu negócio e eu te respondo mais fácil. Tá bom? Beleza. Beleza. Beleza, João. Um prazer te conhecer, cara. Então é isso. Obrigado, Rafael. Tomara Sucesso aí. que esse dia, o último dia do ano aqui, seja simbólico aí, porque o que está por vir. É isso aí. Tá? Deus Para toda a abençoe, classe. irmão. Amém. Sucesso aí. Ano novo para você aí. Você também. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.